Bem-vindos. Hoje nós estamos num dia muito poderoso. Será que um dia nós vamos começar algum encontro sem pensar que é um dia comum? Porque o fato é que nenhum dia é comum, todo dia é poderoso, mas alguns são um pouco mais que outros. E da mesma forma que há 6 dias atrás, quando foi Rosh Chodesh de Nissan, a gente falou muitas vezes, a cabeça do ano, a cabeça do mês, a cabeça do ano, e depois cada um dos outros dias que se seguiram, semente de cada um dos meses deste próximo ano que está nascendo. Quando a gente chega agora no pôr do sol, energia de Tishrei, Libra, é como se a gente voltasse para aquele primeiro dia, porque enquanto em Nissan nós estamos cuidando da ordem, toda uma ordem energética que corresponde aos 6 primeiros meses do ano, uma energia masculina, uma energia de semente que está sendo plantada, algo que está sendo a fundação do que vai desabrochar. Quando a gente chega em Tishrei e a gente lembra do Rosh Hashanah, nós vamos pensar, puxa vida, mas então lá também é ano novo. Como é que é isso? Como é que a gente tem 2 anos novos no mesmo ano? Eu já vou entrar nesse detalhe, mas Tishrei simboliza Libra, essa energia de Libra, o Rosh Hashanah, uma materialização. Aqui a gente começa a entrar nos meses femininos. Então, a própria Torá fala para nós que o primeiro mês é Nissan. E ela descreve o assunto do Rosh Hashanah como sendo o 7º mês. Tishrei é o 7º mês. Isso não é interpretação, isso está escrito de forma literal na Torá. Então, mesmo para quem não está aqui acompanhando sempre os assuntos da Cabala, tem que entender que aqui ninguém está fazendo uma interpretação, nós estamos levando de forma literal esse assunto. Porque agora nós estamos de uma forma. A nossa fotografia desse momento é uma fotografia de um cenário que está sendo preparado os primeiros 6 meses para a materialização de algo. Então, um cenário de algo que está acontecendo energético, dentro de uma ordem energética, e a partir de Libra, a partir do Rosh Hashanah, que é aquele momento onde acontece aquele tribunal, e ali está sendo entregue uma carga energética que vai dizer se a pessoa vai viver, se a pessoa vai morrer, o grau de prosperidade daquela pessoa, se ela vai ter filhos ou não. Então, agora, quando a gente está plantando a semente nessas 24 horas, nós estamos plantando a semente daquele mês cujo dia é o Rosh Hashanah. Então é como se a gente tivesse aqui num outro dia, que é a cabeça da cabeça. E aqui é a semente da semente da semente de um novo ano. Então, isso, em primeiro lugar, já traz o poder desse momento. Em segundo lugar, quando a gente pensa em Libra, a energia de Libra, qual vai ser a nossa ação e a nossa consciência para as próximas 24 horas? Talvez hoje contando dentro do nosso olhar cabalístico, que o dia começa no pôr do sol. Então, as decisões que eu vou ter que tomar vão se apresentar e eu talvez vou querer ficar colocando na balança, mas aqui é positivo, aqui é negativo. Ah, se eu fizer assim, o resultado vai ser Y, se eu fizer assado, o resultado vai ser de um outro resultado. Então, qual é o melhor? A gente quer acertar, ninguém quer errar.
Mas o que pode acontecer? Qual é a correção do libriano? Atitude. O libriano fica muito entre lá e cá, porque ele quer acertar. Só que o que falta? Ação. O que a gente quer materializar? Então, nessas 24 horas, se o universo pedir para vocês decisões, não percam a energia e o tempo no diálogo desses dois lados dentro da nossa cabeça. Ação. Chega de ficar pensando qual é a melhor atitude. Se eu decidi, eu decidi. Se eu errei, gente, eu precisava passar por esse erro para saber e eliminar essa dúvida da minha cabeça, porque faz parte o erro para eliminar a dúvida. Lógico, a gente só quer acertar, mas sem decidir, eu não tenho a resposta. Então, agora, nas próximas 24 horas, menos elucubração e mais ação, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Até o pôr do sol de amanhã. Aproveitando que a gente está junto, a gente já pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Inclusive, se a gente for decididos, entendendo que mesmo se eu errar, por trás está a luz. Se eu acertei, é porque é uma lição que eu já sabia. Se eu não acertei, é algo que eu preciso aprender. Mas o principal dentro do meu ser é eu entender que tudo que acontece, a luz está por trás. Então, dentro do meu acerto ou dentro do meu erro, está tudo certo. Porque sempre o resultado vai ser positivo. Se eu errei, isso é um crescimento. Isso é uma elevação. Bom, vamos falar da nossa porção dessa semana, que está, vamos lembrar aqui, nesse livro que a gente começou, Levítico, Vaikra, o nosso chamado, leis. E na semana passada, nós falamos da essência de tudo que vai acontecer durante a leitura desse livro. Durante todas as porções, nós falamos sobre a semente, como se fosse Keter do livro Vaikra, aquela centelha. Agora, a gente vai para a segunda porção, que se chama Tzav. Tzav, que é uma ordem. E essa porção, ela fala uma ordem a ser dita, quer dizer, Moisés como sendo interlocutor de uma ordem que deve ser passada, que deve ser feita por Aron e os seus filhos, que são os levitas. Na realidade, Aron, HaKohen, o sumo sacerdote, vai ter um trabalho no templo, seja no Mishkan, seja depois no templo sagrado, os sumos sacerdotes que vão vir, eles têm ali a descrição, esse livro inteiro vai falar sobre uma descrição de uma função, de um serviço desse sumo sacerdote. Esse livro inteiro parece desinteressante, parece totalmente desconectado de um contexto sagrado, inclusive, porque quando eu levo esse livro no pé da letra, e ali, principalmente nessa porção, tem uma descrição bem detalhada sobre os sacrifícios dos animais. Que sacrifício deve ser feito se a pessoa tem gratidão? Que sacrifício deve ser feito se a pessoa fez um tipo de erro, X ou Y? O que fazer com a carne do animal? Quanto eu queimo? Quanto o sacerdote vai comer? Como é que queima esse fogo? Alguns sacrifícios precisam ficar toda uma noite inteira nesse altar. Quando a gente está falando de sacrifício, é algo que está tão desconectado da nossa realidade
que talvez a gente pensa no nosso sacrifício do dia a dia, mas a gente precisa fazer um pouco de esforço de entender que nós estamos agora numa aula de cabala, algo que pega a história do contexto literal e traz para um sentido um pouco místico, porque está saindo do material. Mas assim, precisa fazer força na nossa cabeça para enxergar uma cena de um sacrifício animal. Porque parece algo bruto, parece algo que tá assim, ultrapassado, né? Parece algo de bruxaria, né? Pegar o sangue do animal, jogar o sangue em cima do altar, passar o sangue do animal, né? Parece uma coisa assim, então, né? Já dá até um certo incômodo fazer a leitura, né? E aí então a gente vai entender, meu Deus do céu, essa Torá, esse livro, e nós estamos agora no meio, nós estamos exatamente no livro do meio da Torá, né? A gente está seguindo um, um trabalho a cada semana que está sendo conduzido por palavras que a gente já entendeu que a gente não deve levar no sentido literal, porque elas têm uma manifestação de alma. Então, por mais que o nosso corpo pegue aquela palavra literal, e o nosso olho físico e a nossa consciência, mente, faz uma... Porque conforme eu estou aqui falando cada uma dessas palavras, eu imagino que vocês aqui já estão imaginando um altar, um sacerdote vestindo um homem que está fazendo ali uma magia, ele está vestindo roupas diferenciadas, existe ali um fogo que não se apaga em cima do altar. Eu já vou começando a fazer uma cena dentro de um filme, dentro da minha cabeça, né? E eu me esforço para fazer isso, porque isso está completamente desgrudado da realidade do meu dia a dia. Absolutamente desgrudado. Imagina, politicamente correto, fazer sacrifício de animais, pessoas veganas, pessoas vegetarianas, e agora esse assunto é melhor pular, é melhor tirar. Mas a gente entende que nenhuma palavra é para ser tirada. Como é que eu posso pegar tudo isso e aplicar na minha vida exatamente nesse momento? Porque esse é um momento de eu poder encontrar, através da Torá, esse é o momento que eu vou encontrar aqui o melhor caminho para eu enfrentar o que eu tiver que enfrentar nessa semana. E realmente, para fazer essa reflexão, porque, de novo, aqui ninguém quer ensinar nada para ninguém, ninguém aqui diz o que é certo, o que é errado, todo o processo acontece interno dentro de nós, e essas imagens que a gente está criando dentro da nossa mente lógica podem nos levar para um caminho, da mesma forma que essas imagens, quando a gente coloca uma soma de um sentir e experiências que a gente já teve nos nossos encontros, essa imagem talvez ela cria para nós um grande ponto de interrogação. Porque uma pessoa qualquer poderia pegar esse livro e dizer, eu vou pular. Mas como a gente sabe da importância, a gente pensa que ela está criando dentro de nós a semente de um grande questionamento. E se isso não está aí à toa, sacrifício existe, deve existir, existiu. Mas quais são os desdobramentos e qual é o sentido desse sacrifício? Então, enquanto eu tenho dentro da minha mente lógica uma imagem desse sacerdote ou esse mago que está na frente de um altar, matando um animal, espirrando sangue, colocando parte no fogo, e eu estou vendo tudo isso, uma outra parte dentro de mim vai dizer que isso tudo é muito pouco para o nosso entendimento, que a gente quer muito mais.
porque não tem sentido. O principal é a gente já começar a partir daí pensar, gente, isso não tem sentido. Porque é isso que vai dar a força e a vontade para seguir em frente. Em hebraico, sacrifício é a palavra korban. E o que está sendo descrito aqui nessa porção é um tipo de sacrifício que se chama korban olá. Ah, um tipo, então são vários tipos, sim, são vários tipos. Korban olá. Essa palavra olá, ela está ligada, quando a gente pega ela do hebraico, a algo que eleva. Então, é um sacrifício de elevação, um sacrifício de elevação, um sacrifício que sobe. Eu quero aqui andar em dois caminhos. O primeiro caminho é que Rabi Shimon Bar Yochai, no Zohar, fala que essa palavra tzav já é idolatria. Porque uma ordem absolutamente é idolatria. Porque tudo aquilo que eu faço e obedeço, porque eu penso que eu tenho que obedecer, eu já estou fazendo idolatria, porque eu já estou considerando que existe algo fora do meu ser que eu preciso abaixar a cabeça e agir. Quer dizer, eu já virei escravo, e aí é idolatria. Puxa vida, então, se aqui, nesse livro, eu tenho a descrição de sacrifícios, e já logo na segunda porção desse livro, eu já estou entendendo que existe a palavra idolatria, aí ainda me desperta mais questões. E aqui é o seguinte, se a Torá é a descrição do serviço do sacerdote, que é como realizar esses sacrifícios, quando eu penso que os sacrifícios são preceitos, eu entendo que os preceitos são idolatria. Será que os preceitos são idolatria? Porque o que ele está dizendo é isso, que quem obedece um preceito, um sacrifício, que é um preceito, está fazendo idolatria. E agora nós vamos fazer aqui uma seguinte consideração. Servir. A Torá existe para que cada um de nós possa servir ao seu rei. Vamos prestar atenção no que eu estou falando. A Torá existe para que cada um de nós possa servir ao seu rei. Servir aos céus. Agora sim. A Torá existe para que cada um de nós possa servir aos céus e ao seu rei. Então vamos entender aqui. Se a Torá é uma linguagem divina que me dá ferramentas em que eu posso fazer questionamentos para que eu possa fazer essas conexões e possa, ao fazer conexões, me elevar e me iluminar. Quando eu estou me elevando e me iluminando, o que é que eu estou fazendo? Eu estou iluminando o céu. Porque quem que eu estou iluminando quando eu estou fazendo o preceito e fazendo a conexão? A minha própria alma. Quando eu estou aqui, pegando um preceito da Torá
e eu estou seguindo o preceito, tendo dentro da minha intenção, da minha mente, a vontade de realizar uma conexão com o meu rei, que pode ser o nosso Criador, Hashem, ou o meu rei, que pode ser talvez a rainha, que seja a minha alma. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um sacrifício ou estou fazendo um sacro ofício? Servir ao rei, servir ao céu. Todo aquele que usa a Torá para servir a si mesmo e não servir aos céus, está praticando idolatria. Vamos entender por quê? Na semana que vem, vamos aqui avaliar. Na semana que vem, nós vamos estar em Pêssar, a lua cheia de Nissan. Um dia antes de Pêssar, nós vamos estar juntos. O que é essa lua cheia? Se Nissan representa um desejo de receber para si mesmo, porque representa, é por isso que está no começo, é por isso que é o bebê, é por isso que é a criança, é aquela vontade de fazer o novo, de ir em frente, de seguir. Eu não estou muito preocupado com o outro, eu entendo que eu preciso crescer. O desejo do corpo é necessário, porque sem o desejo eu não aprimoro a minha alma. Só que eu preciso aprender a controlar o meu desejo. Para que caminho vai seguir o meu desejo? Então, esse é o ponto. Então, esta semana, eu recebo a energia para controle do meu pensamento, que vai ser a semente do meu desejo, para que eu tenha força, através dessas reflexões que a gente está fazendo aqui, uma força para controlar esse meu desejo de receber para si mesmo, porque eu estou plantando a semente do próprio ano, do próximo ano. Nós estamos a cada dia, quando a gente fala semente, por que a gente quer entender sobre a semente? Porque a gente quer controlar o futuro. Se eu não sei o que eu estou plantando, eu estou absolutamente fora do controle da minha situação. Eu quero saber o que eu estou plantando para eu ter o controle daquilo que eu estou plantando. Eu quero saber o fruto que eu vou colher. Então, eu quero escolher agora. Através do estudo da Torá, eu vou conseguir cada vez mais ter esse controle. E quando chegar na lua cheia, que é o maior potencial, é como se fosse o meu maior potencial naquele dia, o maior desejo de receber para si mesmo do ano é em Pêssar. E o que aconteceu? O que foi falado para Moisés? 2 dias antes, que era para pegar aquele carneiro e amarrar na cabeceira da cama, dentro da casa do povo hebreu. Enquanto todo o povo egípcio adorava aquele Deus, não é à toa que é o carneiro, que simboliza esse Deus, que era simbolizado pelo desejo de receber para si mesmo. Então o povo hebreu vai lá, pega aquele animal está dentro da gente. Aquele animal é parte de nós. Amarra ele ali, amarradinho no pé da cama, do lado. E na noite, aquele dia de Pêssar, aquele ritual em que todos vão pegar aquele animal e vão queimar aquele animal às vistas do povo egípcio, que vai olhar para aquilo e vai falar: gente, agora realmente enlouqueceu. E o que vai acontecer naquela noite? A morte dos primogênitos. Que é o quê?
os primogênitos que não eram do povo hebreu morreram. Primogênito significa a semente, a continuidade. Em Pêssar, nós vamos estar usando esse fogo, nós vamos estar queimando. Só que fogo nós vamos usar nesse nosso altar? Aquele fogo que inflama o meu ódio, a minha raiva, a minha inveja, tudo aquilo que brota desse animal que está dentro de mim, ou aquele fogo que queima o animal, o sacrifício. Pensa, é muito importante, porque é a manifestação da energia em que eu queimo esse animal que está dentro de mim, que me descontrola, que faz trazer os pensamentos negativos, que faz crescer, potencializar esse lado ruim, que eu não quero que exista dentro de mim. Nós estamos transformando, nós estamos aqui criando, nós estamos aqui seguindo, nós estamos nos momentos decisivos desse processo. O ritual de Pêssar é o ritual da ordem. O ritual da ordem, organizar esse nosso ser para tirar a continuidade do mal e fazer brotar essa iluminação e esse ser que quer se elevar e, a partir da sua elevação, elevar o céu. A síntese da minha participação, das palestras que eu fiz no último retiro, eu acho até que eu falei isso, mas agora parece tão adequado, né? O nosso Criador, que é infinito, a luz infinita, criou um ser finito para conter o infinito. Cada um de nós, ao se iluminar, está iluminando o infinito. Com a Torá, com o Zohar, lógico, com essa outra dimensão, o infinito se manifesta no finito. E cada vez mais o infinito vai estar presente no finito. E aí vai chegar um momento, era messiânica, que o nosso ser finito se torna infinito, a imortalidade. E nós estamos buscando a nossa própria cura, a nossa imortalidade aqui e agora. Cada palavra, cada pensamento que ativa essa fogueira. E assim a gente vai conseguir elevar a nossa realidade. Hoje passou rápido demais. Obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês na live, acendendo as velas, essa Shabbat muito importante. A Shabbat que antecede Pêssar. Continuamos aqui no Instagram, cada dia com o foco e a ação para plantar sementes e que a gente possa cada vez transformar mais a nossa realidade. Shalom.